Bem-vindo ao canal Bernardo 80. E aqui em Israel hoje é Yom Ha'atzmaut, é o dia da independência do Estado de Israel, cara. Independência essa que foi declarada em 1948, mais precisamente no dia 14 de maio de 1948. Esse é um dia aqui de muita festividade, vai ter bastante pessoas hoje mais tarde pelas ruas comemorando, como mais ou menos acontece no carnaval brasileiro, cara. Muitas pessoas bonitas, muita gente, muita festa por todos os lugares. É similar como acontece no dia de Purim, cara. O Purim, ele é tipo o carnaval aqui em Israel, cara, no Purim, só que você vê muitas pessoas fantasiadas, tudo que é tipo de fantasia linda, cara, Coringa, Star Trek, Star Wars, cara, tudo que é tipo de fantasia que você pode imaginar, você encontra aqui no Purim. Então hoje aqui é comemorado o dia da independência, não só hoje, isso é toda semana. O dia da independência é 14 de maio, cara, mas é comemorado hoje, vai ser toda semana assim de comemoração. Vai ser também feito um minuto de silêncio, constantemente toca aqui a sirene. Estava gravando um vídeo aqui agora há pouco tempo, mas acabei perdendo, não tinha saído bem o áudio, não tinha ficado muito legal a qualidade, mas que tinha tocado uma sirene, aí eu tinha pausado o vídeo. São as sirenes do Yom Ha'atzmaut, do dia da independência. Nós tivemos então uma história muito bonita de luta do povo de Israel, de retorno aqui para Israel, o povo que sobreviveu a toda uma trajetória de perseguições e sofrimentos, a longa jornada já desde os tempos como narrado no Antigo Testamento, desde os tempos dos antigos hebreus, como no Tanakh, até os dias de hoje, tudo que o povo hebreu passou, a diáspora em Roma, a Inquisição. Tivemos também um longo histórico, que é a parte não tão linda da história, mas que também tem a parte bonita, que é a interferência divina, a interferência de Hashem. Todos os conflitos que tiveram em 48, o conflito da independência, em que o povo judeu estava se organizando aqui, haviam poucos recursos humanos, poucas pessoas, nem havia recursos, mal havia recursos bélicos, e então as nações árabes que fazem fronteira com Israel, Egito, Síria, por todas as fronteiras começaram a invadir, atacar Israel. Não havia recursos humanos e materiais suficientes. É claro, houve provavelmente, né, meu amigo, houve a interferência divina. Eu acredito que houve interferência divina, porque a possibilidade de êxito era muito baixa, parcos recursos humanos e materiais. Houve, claro, houve a ajuda de todos os recursos que Israel poderia contar, os recursos humanos de Israel, mentes brilhantes que traçaram estratégias, estratégias muito precisas, pessoas de outros locais do mundo, que tanto judeus como não judeus, que ajudaram com recursos financeiros, materiais, judeus que se voluntariaram a ajudar Israel nesses conflitos. Tem um caso que a minha mãe, ela tinha um colega que ele veio para Israel, ele não era judeu, mas ele veio para cá para lutar como voluntário para ajudar Israel, pela admiração que ele tem por Israel, então veio para cá ajudar. E outras pessoas que acreditam de outras partes do mundo que vieram para cá ajudar. E Israel venceu essa guerra de 1948 de uma maneira incrível, com todos os recursos, que eu acredito também na interferência divina, porque, meu amigo, com parcos recursos materiais e humanos, conseguir vencer uma guerra não é fácil. Imagine você, Hasve Shalom, mas você tem a sua casa invadida por todas as entradas, por meliantes armados. Você tem armas em casa, você sabe técnicas de defesa pessoal, como você vai fazer para se defender? Israel estava multiplica isso por 1000, por 1 milhão. Israel estava numa situação assim, cara, foi atacado por todos os cantos. Houveram outros conflitos, houve depois em 67 a vitória na Guerra de 6 Dias,
Israel sozinha enfrentou todas as nações árabes, até Cuba ajudou contra Israel. A União Soviética ajudou outras nações com um aporte bélico, armas, com toda sorte de recursos. Israel, por outro lado, recebeu ajuda dos Estados Unidos, mas Israel é uma nação pequena, cara, minúscula, do tamanho aí de Sergipe, enfrentando nações árabes ali, nações árabes ali com diversas formas de recursos humanos, materiais e recursos materiais de ponta. Então Israel tinha que contar com interferência divina, e também aqui, cara, com mentes brilhantes que traçaram estratégias como atacar no momento oportuno. Houve uma estratégia brilhante de utilizar o fator surpresa. Uma é que o Egito estava pronto a fazer um massivo ataque aéreo que ia acabar com Israel de vez, cara. Ia ser um ataque aéreo massivo. Israel obteve essa informação, Israel tinha agentes infiltrados no Egito, tomaram esse conhecimento e no momento certo utilizaram o fator surpresa, atacaram, se não me engano, na madrugada ou na manhã, quando os egípcios, subestimando Israel, achando que estava tudo certo para a vitória, eles foram atacados de surpresa. Israel destruiu toda toda essa parte bélica, todas as armas e aviões de ponta que o Egito tinha. Se não me engano, eram os aviões russos, soviéticos, do tipo MiG-21, alguma coisa assim. E Israel foi lá e acabou com tudo, cara. E venceu essa guerra de uma maneira espetacular, de uma maneira milagrosa. Em contrapartida, toda a festa que tem aqui, tem o dia do Nakba, que é no mesmo dia do Yom Ha'atzmaut, no mesmo período do Yom Ha'atzmaut, digamos assim, em que os árabes... Nakba, primeiramente, Nakba é uma palavra árabe que significa tragédia, catástrofe, e durante o período que os judeus comemoram o Yom Ha'atzmaut, os árabes, eles fazem a lamentação do dia do Nakba, em que eles alegam? Que eles acabaram perdendo tudo que tinham aqui. Os árabes que perderam tudo que tinham aqui foram os árabes que fugiram daqui, não os árabes que estão aqui, os árabes israelenses. Porque o que acontece? Em 48, quando Israel estava prestes a declarar a independência, ou melhor, após a declaração de independência, os líderes árabes orientaram toda a população árabe a praticar o êxodo, a sair de Israel, arrumar para outras terras fronteiriças, Egito, ou arrumar temporariamente para outras terras, porque eles iriam liquidar com toda Israel nesse dia. Eles iriam fazer um extermínio de todos os judeus. Alguns árabes que mantinham boa relação com o rei Israel, que acreditavam em Israel, decidiram ficar, ou mesmo que não tinham tão boa relação assim, não confiaram nesses líderes e decidiram continuar aqui. Esses que decidiram ficar fizeram sábia escolha, porque são hoje os árabes israelenses que vivem aqui muito bem. E os que decidiram ir embora, que tiveram essa escolha insensata, posteriormente acabaram perdendo o que tinham, ou para outros árabes, ou para outros israelenses. Enfim, acabaram perdendo tudo que já tinham, porque decidiram correr esse risco de sair daqui. E o que acontece? A mídia brasileira, a mídia mal intencionada, pessoas que têm canais em vlogs, no mesmo canal no YouTube, há uma população de antissemitas, tanto de esquerda, tanto de direita, pessoas mal intencionadas que não conhecem a realidade israelense, falam que os árabes são oprimidos, que não isso e aquilo. Não conhece aqui, cara. Aqui em Israel, o árabe israelense que decidiu ficar aqui e que hoje em dia quase metade da população vive muito bem aqui. Os caras ocupam altos postos de trabalho, em tudo que é tipo de setor. Eles têm liberdade para morarem onde quiserem aqui em Israel. Claro, há bairros aqui ultra-ortodoxos que eles não alugam apartamento para árabe. Mas o árabe pode morar onde quiser, cara. Aqui tem liberdade para morar onde quiser, frequentar o local que quiser. Aqui não tem restrição. Aqui tem muitos árabes que se convertem ao judaísmo e se frequentam sinagogas, se casam com judeus, judias, tem casamentos mistos. Aqui tem, no caso, tem judeus que se convertem ao islamismo para casar com árabes. Enfim, cara, aí uma sorte aí de circunstâncias, né? Eu já tive chefe árabe aqui, eu já tive colegas árabes, já tive um relacionamento muito bom
com esses colegas. Então a maior parte da população árabe aqui, a gente tem uma convivência muito boa, a gente se acostuma com eles. Claro, há um certo clima dependendo do tipo de pessoa. Se é um judeu que não gosta muito de árabes, tem os árabes que vivem aqui bem profissionalmente, mas que não gostam muito dos judeus. Então às vezes há um certo clima de animosidade. Quando eu digo animosidade, não é um clima de beliculosidade, mas imagina que você trabalha, por exemplo, com um desafeto seu, você trabalha com uma ex-namorada sua que você terminou o relacionamento ali de uma maneira ali com um pouco de animosidade, e você não gostaria mais de ver ela, mas você convive com ela no mesmo ambiente social, no mesmo ambiente de trabalho. Então às vezes acontece meio isso, mas no geral a relação é boa, cara. Eu me dei muito bem com os árabes que eu trabalhei. Eu tive inclusive eu tive um chefe árabe aqui, cara. Tive um chefe árabe aqui, cara. Então a convivência aqui, cara, deles é muito boa, cara. Eles recebem a mesma remuneração dos judeus aqui, e eles têm um padrão de vida muito bom. Eles têm tudo, têm carro, às vezes até grande parte deles, não é às vezes, cara. A maior parte aqui tem carros de nível, carros de luxo, BMW, coisa. Tem um padrão de vida muito bom. Então por que é todo conflito árabe-israelense? Porque essa parte árabe não aceita Israel, cara. Os árabes que aceitam Israel podem regularizar a situação e se tornam cidadãos israelenses. Os árabes que não aceitam Israel vivem em Gaza, vivem na Cisjordânia e não querem trabalhar aqui, não aceitam Israel. Tem árabes que inclusive trabalham em Israel, vivem aqui, mas não simpatizam com Israel, mas eles aceitam para fins de obter a nacionalidade, enfim. Então tem aí essa contrapartida que é o dia do Nakba, o dia da independência. É um dia tirando todo esse histórico de beliculosidade que envolve aí o dia da independência. É uma data muito bonita, vai haver uma comemoração muito bonita aqui, muita festa, muitas pessoas. Ontem eu havia gravado um vídeo falando um pouco sobre as comunidades Pilway, Migdal, Mewin, NoFap, Red Pill, falando um pouco sobre tudo, caminho do meio, e seguindo um pouco daquela questão do caminho do meio para quem assistiu esse vídeo de ontem. Hoje eu quero ver, cara, se usa algumas coisas que eu aprendi com a comunidade Pilway, algumas técnicas de sedução aí, conhecer novas pessoas, fazer novos amigos. Não só para conhecer uma garota, cara, quem sabe uma namorada, ter algum tipo de relacionamento, mas também conhecer aqui novas pessoas, cara, fazer novos amigos. Vou sair aí hoje com um amigo, né? E espero poder me divertir, cara. Se aprender algumas técnicas marotas, maneiras aí, seja que técnica for, cara, só aprender alguma coisa boa na comunidade Migdal, na comunidade Mewin, talvez algumas novas técnicas aí sobre Mewin, eu grave novos vídeos. Já gravei alguns vídeos aqui falando sobre Mewin, mas eu não tenho uma bandeira de canal, cara, não tenho bandeira Mewin. A maior parte do tempo falo sobre NoFap, mas também, cara, não tenho bandeira NoFap. Eu pratico NoFap, em grande parte, cara, eu não fico cuidando se é hard mode, mas pela maneira que eu pratico se adequa mais ao perfil hard mode, cara. Mas eu não tenho apego a terminologias não, cara. O importante é praticar a retenção seminal, cara. Ponto. Muitas pessoas falam em Tesla, em Einstein, que eles praticavam NoFap, mas você sabe como Tesla e Einstein praticavam NoFap, se era hard mode? Talvez fosse, a gente não sabe, mas o importante é manter-se em retenção seminal, cara. Isso daí é o mais importante. Sobre Tesla, falam que ele nunca namorou, que ele nunca casou, ele nunca teve nenhum tipo de relacionamento. Outros falam que ele teve alguns rolinhos, sei lá, se teve mesmo. Mas o que se fala é que Tesla nunca transou, cara, nunca teve uma relação sexual, se é verdade ou não, né? Enfim. Então, pessoal, esse vídeo aí foi para falar um pouco sobre o Yom Ha'atzmaut, dia da independência do Estado de Israel, certo? Fala sobre essa data bonita aqui. Então, quem assistiu, espero que tenha gostado. Agradeço a quem assistiu. Esse é o canal Branal 80. Shalom, Leitraot, paz. É nóis. Yalla, bye.